Pessoal, então eu vou mostrar para vocês hoje aqui sobre canal de transposição no Civil 3D, utilizando produtos de Subassembly Composer e aplicando na modelagem do Civil 3D. Tá, então temos dois produtos customizados. Isso foi até um caso aí que a gente fez junto com os nossos clientes no desenvolvimento desse projeto. E aqui que temos dois extensões, né, diferentes, dois arquivos diferentes para produção de taludes. Então, esse primeiro momento a gente tem uma condição, pelo próprio nome, direita, né, de menor que 10 metros. Menor que 10 metros significa, na condição, quando você tem sua seção abaixo, né, de 10 metros em relação à terceira categoria de camada de solo, né? Então você fez a sondagem lá, você encontrou a terceira categoria e aí você tem um comportamento diferente para a estabilidade desse talude, tá? E a gente tem também para maior que 10 metros. Então, são comportamentos diferentes em que a gente, quando for possível, a gente vai aplicar as condicionais e aí ele vai rodar de maneiras diferentes, né? Então, explicando aqui o primeiro produto, como é que seria isso? Quando você tem as superfícies, né, surface, primeira, segunda, terceira categoria, você tem como imputar os parâmetros, e aqui já está colocado como parâmetro diferença mínima para evitar banqueta, tá? Isso significa que quando você tem o seu coroamento central, o ponto grade, a cota abaixo da terceira categoria de material, o que vai acontecer? Temos a condição de aplicar uma projeção apenas para a terceira categoria, como mais inclinado em relação às outras, tá? Por exemplo, quando você tem a sua seção entre a primeira e a segunda categoria, você tem uma condição diferente de projeção desse solo, desse talude, tá? Assim como outros parâmetros. Mas o que importa aqui você tem lá o target parâmetros, vamos supor, e aí, em relação à terceira categoria, você tem uma diferença de 2,5 metros, né? Vamos supor que eu vá diminuir essa diferença abaixo de 2 metros. Então eu tenho 1,9, ele vai ter um comportamento diferente, ó, nessa subassembly. Ou seja, ele não vai aplicar a banqueta quando se alcança um pouco, 2 metros, você vai ter ainda essa mesma situação. Assim, superior a 2 metros, ele já cria a banqueta para você, encostando aqui no nível da terceira categoria. Tá? Menor de 10 metros. Então, se você tem aqui um valor acima, né, de 10 metros, essa assembly já não vai ser útil. Então, ele vai rodar aqui, ele vai fazer até 10 metros, vai bater aqui na terceira categoria e vai fazer a partir, né, do parâmetro que a gente imputou aqui, que são as alturas entre as banquetas, alturas dos taludes. A cada 8 metros ele vai jogar aqui uma banqueta. Então, você pode até brincar com isso aqui, você vai arrastar aqui para baixo, ele sempre vai fazer a banqueta quando encostar no nível de terceira categoria. Para maior de 10 metros, você já tem uma situação diferente. Você tem, quando você está trabalhando aqui com uma diferença abaixo de 2 metros, ele simplesmente vai ignorar e vai continuar fazendo as banquetas. E ele não vai ser aplicável, né? Quando você tem a condicional maior de 10 metros,
justamente porque ele não está nessa condição, tá? Se você está uma condição maior de 10 metros, aí ele vai continuar fazendo a banqueta, comportamento talude normalmente, até chegar à primeira categoria. Tá? Se você não tem a terceira categoria, ele não vai considerar essa inclinação mais forte, né? Então, nesse caso aqui, ó, ele vai considerar as inclinações que foram imputadas para a primeira e segunda categoria, tá? Na condição inexistente de terceira categoria. Ok, então no civil 3D, fazendo a subassembly padrão do software de canal, né? Subassembly channel ou DIT, qualquer uma dessas, né? A partir do ponto após essa estrutura desse canal, a gente insere aqui as condicionais, como eu havia falado, né? Então as condicionais, elas estão, para quem não sabe, elas estão aqui em conditional, tá? Então, se você clicar aqui, você vai conseguir chegar elas aqui, ó. Conditional, tá? Cut or fill, né? No caso, a gente vai ter 3 condicionais, uma para aterro, outras para 2 situações de corte, como estão estabelecidas na subassembly composer. Então, menor que 10 metros, tá? 0 a 10, você tem aquela PKT, aquela subassembly, com esses parâmetros aqui, como eu mostrei lá, né? A diferença entre as alturas das banquetas, etc. E aqui também mesma coisa. Então, para maior de 10 metros, você vai ter os mesmos parâmetros para serem trabalhados. Ok? Para o lado direito desse canal, eu já tenho um exemplo modelado, tá? Vocês vão ver algumas detalhamento que não é executado em campo, né? Nesse caso, você tem uma condição acima de 10 metros, né? Essa cota aqui que a gente faz relação com a terceira categoria, ele já está atingindo acima de 10 metros, né? Para alcançar a terceira categoria. Então, o que ele faz? É o que está sendo mostrado lá na Composer, né? E simplesmente ele vai fazer uma nova banqueta. Então, se eu puxar aqui essa terceira categoria para cá, acima de 10 metros, ele vai fazer uma banqueta bem próxima da outra, né? Então, jogar aqui, acima de 10 metros, por exemplo, 11 metros. Vai fazer uma banqueta na sequência da outra. Isso não existe em campo. Então, para corrigir esse bug, vamos dizer assim, você pode alterar, né, esses parâmetros. Então, temos aqui, vamos trabalhar com ele acima de 10 metros, alterando aqui esse fator. Então, eu não quero a altura entre as banquetas, eu não quero de 10 metros, porque ele faz uma bem próxima da outra aqui. Então, eu vou querer, por exemplo, de 11 metros para todos os casos, em condição de primeira, segunda e terceira categoria. Então, o próprio software, quer dizer, você vai ter que ter essa leitura da modelagem dentro do software. Então, novamente, como ele se computaria em campo, como seria materializado isso em campo. Automaticamente ele ainda 11 metros não é o suficiente. Então, vou botar aqui 12 metros, que ele vai, você vai que ele vai tirar esses dentes aqui entre o encaixe de uma região do corredor e outra. Primeiro o dente próximo da terceira categoria, e depois o dente aqui acima, né? Então, esse ainda ficou um pouco, então de repente a gente pode trabalhar um pouco mais além de 12 metros, de repente 13 metros.
é lógico que você teria que criar, né, copiando essa assembly para fazer essas mudanças e criar uma região própria dentro desses, entre aspas, erros a serem ajustados. Então tá nivelado aí, tá vendo? Nivelado. Agora, se eu quero modelar para o outro lado, então vamos lá. Se eu quero modelar para o outro lado, lembrando que a gente tem também essas situações, né? Igualzinho está proposto lá na Subassembly Compose. Então, até 2 metros ele não vai considerar banqueta. Depois de 2 metros ele vai fazer essas banquetas dentro dos nossos parâmetros, tá? Ok. Então, aplicando aqui para o outro lado, como que funcionaria? Posso simplesmente usar o mirror, né? Porque eu já tenho a subassembly criada aqui, então na mesma condição de 10 a infinito, então 10 a infinito, vou plugar ela aqui, ó, do lado esquerdo, e a mesma coisa do lado esquerdo, neste caso, para menor que 10 metros. E aí vamos rodar o corredor aqui, vou dar um rebuild mesmo. E agora ele vai modelar para o outro lado, do lado esquerdo.